Você gosta de dividendos? O que você acha de receber talvez 15% de dividendos somente em 2021? Qual empresa? Confere aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. Eu sou o Rafael Zattar e é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso canal. A gente hoje está com Alexandre da Módulo, gestor da Módulo, um fundo aí que existe há bastante tempo, um pouco mais de uma década conosco, e a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário, panorama, e a gente quer pedir para vocês para se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, que a gente tem trazido gestores com bastante experiência para comentar sobre o fundo, sobre case. Isso eu acho que é bastante agregador, gente com tanta experiência, trazendo aqui para esse mercado consumidor muito vasto, quase 3 milhões de pessoas na Bolsa. Eu acho que esse tipo de informação peneirada, esse tipo de informação refinada é o que as pessoas precisam, que agregam de uma forma bastante determinante. Então, Alexandre, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui. E a primeira coisa que a gente poderia falar aqui nessa live é sobre como o fundo aí existe. Você pode falar um pouquinho rapidamente sobre o fundo, o cenário do fundo desde a criação rápida e principalmente agora nessa pandemia, como se comportou, como é que foram os ânimos aí da gestão. Boa noite. Tudo bem, Zattar? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, o nosso fundo mais antigo já nasceu em 2009, então já tem um histórico bastante longo, tá? A nossa gestão, ela é uma gestão focada em ações. A gente só faz fundos de ação com horizonte de investimento de longo prazo. Uma característica sempre da gente buscar uma gestão conservadora com uma volatilidade bastante inferior aos índices. Isso é obtido historicamente através de uma carteira bastante diversificada e eventualmente com o uso de hedges e uso até de caixa. O fundo, ele é um fundo de bolsa, mas ele não tem a obrigação de estar o tempo inteiro 100% comprado. Então é um fundo que explora bem a oportunidade de ficar em caixa em momentos de ausência de bons investimentos, tá? Historicamente, nesses anos, o fundo retornou aproximadamente 17% ao ano, com uma volatilidade, eu diria, bastante inferior, quase metade da volatilidade do índice. E a gente segue com essa mesma filosofia, essa mesma disciplina de investimento, de alocação de capital, que a gente, enfim, emprega nesses últimos muitos anos. A gente continua fazendo, inclusive nesse período da Covid. Então, se você perguntar como foi o desempenho do fundo, a gente entrou nessa crise do Covid com um caixa de aproximadamente 15%. Esse caixa foi construído nos últimos meses do ano passado, quando a Bolsa subia muito e vários casos de investimento nossos se materializaram e atingiram um preço que a gente achava que fazia sentido vender. No mês de março, a despeito desse caixa muito elevado, tá? O fundo caiu bastante, porque eu acho que todas as classes de ativo e todos os setores da Bolsa caíram, até setores historicamente defensivos caíram bastante. A gente, ao longo do mês de março, então, foi aumentando a exposição do fundo à Bolsa, e a gente tomou uma decisão que foi acertada de aumentar o investimento no segmento de commodities. A nossa visão era que nas últimas crises internacionais, as economias desenvolvidas tinham as ferramentas necessárias para estimular suas demandas, as suas economias, então fazia sentido a gente ter uma exposição maior à Vale do Rio Doce, a Gerdau. Foram investimentos que a gente fez ao longo da crise, se materializaram, foram muito bem nesse período do ponto de vista operacional e do preço da ação. Tá? Muito bom, deu para entender sobre o panorama da gestão aí, a volatilidade menor do que a Bolsa, bem menor, aí faz o investidor dormir bem melhor do que aqueles fundos que têm aquela vol mais alta. Realmente é perfil, é bem interessante, realmente. Eu vou aproveitar aqui, Alexandre, e compartilhar a tela do fundo para a gente só entender o que você está falando aí de horizonte de investimento, o prazo do fundo aqui todo, né, desde 2008, como você falou. A gente pega aqui desde, na verdade, 14 de janeiro de 2009, que a gente pode ver, pelo menos nesse gráfico, e a gente consegue enxergar aqui o fundo sempre acima do Ibov, essa linha mais clara aqui. E se a gente pegar o histórico completo, até nessa crise que chegou a cair praticamente, mas no histórico completo a gente vê retornando aqui quase 460% a 160% do Ibov nesse período todo aqui de quase 12 anos. Então, uma diferença expressiva com relação ao índice, com uma volatilidade menor, é bem verdade.
E a gente pode aqui, para falar mais do case de Vale, que a gente está falando aqui dos dividendos maiores da história, pode ser que seja 15%. Então, a gente vai passar pela carteira do fundo de forma rápida e a gente vê realmente aqui, ó, Coelce, Petrobras, a terceira posição aqui como Vale, Gerdau, Alpargatas, Via Varejo, Lojas Americanas. Então, a gente vê esse DNA das empresas investidas pelo fundo, que a gente consegue enxergar aqui. Se for ver o patrimônio aqui, desse aqui já tem do fundo quase 100 milhões e 117 cotistas aqui. Então, Alexandre, para a gente falar um pouquinho agora especificamente sobre os cases, o pessoal cobra muito isso da gente. Cara, tanta gente falando sobre tanta empresa ao mesmo tempo, tanta informação truncada na internet, muito youtuber falando de forma aleatória, não criticando. É bom a gente trazer informação, mas a gente tenta, como eu falei, refinar um pouco com pessoas que vivem no mercado há muito tempo. Eu mesmo invisto em fundos há muitos anos e eu acho que o tempo que você ganha investindo em bons fundos com pessoas experientes é ímpar, né? O tempo que não volta a moeda mais valiosa do mundo. Então, para a gente já entrar no tema aqui da live, né? As pessoas gostam de saber de uma gestão profissional, como ela enxerga determinada empresa, e como a gente falou de dividendo, e a Vale, talvez, né, na previsão otimista, pode ser que pague em torno de 15% aí em 2021. Eu queria que você falasse especificamente dela para as pessoas entenderem como a gestão módulo pensa da empresa. Um panorama geral, assim, um pouco até antes desse passado mais recente, né? A Vale, ela é uma empresa que ela tem ativos, eu diria, de classe mundial. A mina de Carajás provavelmente é a melhor mina de minério de ferro do mundo. Então, a empresa ela tem um produto que é um minério de altíssima qualidade, com baixo nível de contaminantes. Então, ele é um minério que sempre vai ser muito demandado pela China, até porque ele serve para você misturar com minérios de outros produtores de outros países, tá? Então, a gente sempre gostou dessa característica da empresa. Mas, na época do boom das commodities, a empresa, né, lá 2007, 2008, a empresa passou por um período de investimentos muito grandes e aquisições, tá? Então, eu acho que a última grande aquisição foi a aquisição da Inco, 13 bilhões de dólares na época, mas a empresa quase concluiu, ela chegou a ofertar um volume absurdo, 70 bi, alguma coisa assim, pela Xstrata. Ainda bem que esse deal não saiu, e aí veio a crise americana do setor imobiliário, lá de 2008, e a empresa, então, cessou esse período de aquisições, mas passou, eu diria, muitos anos digerindo essas aquisições e passando por um processo de desalavancagem, tá? Então, a gente vem namorando a empresa e aí veio o incidente de Brumadinho, né? O acidente de Brumadinho, então, ele trazia novos desafios e trazia uma incerteza muito grande quanto à geração de caixa da empresa. Porque a empresa agora ela precisava gastar dinheiro com indenização e reparação de danos, ela precisava fazer investimentos para descaracterizar todas as barragens a montante, investimento em processamento de minério a seco, e a empresa cancelou a distribuição, a remuneração dos acionistas, porque não fazia sentido você remunerar acionistas enquanto você não tivesse, de alguma forma, pago essa dívida com a sociedade derivada do acidente, das mortes ali de Brumadinho, tá? Então, a gente vinha namorando a ação. No início desse ano, a gente montou uma posição pequena. A lógica no início do ano dessa posição era que a empresa vinha já avançando bastante na superação desses problemas de Brumadinho, na indenização das famílias, no processo de descaracterização da barragem, da construção de barragens de backup, e ela vinha aos poucos retomando a produção que havia sido interrompida, então, por conta desse evento de Brumadinho. E aí veio o Covid. Quando veio o Covid, você teve um impacto basicamente de dois fatores, né? Primeiro, a oferta da Vale, que vinha se recuperando, voltou a ficar comprometida, porque algumas regiões de produção da empresa tiveram dificuldade de mão de obra porque pessoas estavam infectadas com a doença. E, por outro lado, do lado da oferta e do lado da demanda, a China voltou a fazer estímulos à economia através de investimentos de infraestrutura, o que, por sua vez, aumentou a demanda. A demanda se recuperou rapidamente, eu diria assim, na economia chinesa, e trouxe, então, esse efeito de uma oferta restrita com uma demanda num patamar normal, tá? O que levou o preço do minério de ferro a subir bastante. A gente que já tinha, então, uma posição muito pequena, aumentou durante a crise esse investimento e está acompanhando, desde então,
a empresa vem passando por um processo de desalavancagem até mais acelerado por conta desse maior preço do minério de ferro. E olhando, eu diria que para os próximos 12 meses, né, com essa alavancagem menor e com a retomada da política de dividendo que foi anunciada recentemente, a gente volta a observar na ação um dividend yield muito atraente. Tá? Então, eu diria que hoje, você tem uma empresa que negocia com um desconto grande em relação aos pares internacionais, uma empresa que já endereçou grande parte dos problemas de Brumadinho, eu diria, e continua com uma agenda, eu diria, boa de segurança, uma agenda ESG. A empresa vem, de fato, passando por esse processo de reduzir esse risco ambiental, esse passivo, esse risco ambiental. E agora você vai começar a ter um pagamento de dividendo, eu diria, bastante gordo. Então, a gente bateu esse papo, Zatar, eu e você, na semana passada, sobre Vale, acho que foi na quarta ou na terça-feira, e no dia seguinte foi anunciado o dividendo, que nos surpreendeu, eu diria até positivamente, porque a gente não imaginava uma parcela extraordinária que foi paga. E aí, olhando para frente, olhando para 2021, dependendo do nível de preço do minério de ferro, se você olhar o que a empresa vai gerar de fluxo de caixa livre e o que é a dívida que ela afirma ser o patamar seguro de dívida para ela, você tem espaço para um pagamento muito maior e extraordinário de dividendos. Tá? Então, o nosso cenário base é um cenário com preço do minério de ferro caindo um pouco, porque você tem nova oferta entrando, você tem a Vale, basicamente, é a maior variação de oferta, à medida que ela começa a produzir de novo num patamar mais normal de produção. Existe a possibilidade, mesmo assim, existe a possibilidade do dividendo chegar a um patamar mais elevado. Tá? Então, a gente tem previsão entre 8% e 10% de dividendo assumindo o minério de ferro que cai. Agora, se você levar em consideração o preço, por exemplo, de $100, né? O Pactual fez um relatório bem escrito, fez um estudo interessante com as variações de preço, você pode chegar a um dividend yield de até 15% no ano de 2021. Tá? Naturalmente, esse é um dividendo extraordinário, porque seria um dividendo de um minério de ferro muito alto com uma empresa desalavancada, mas mesmo olhando mais anos para frente e olhando o minério de ferro caindo um pouco, a Vale tem toda a condição de ser uma boa pagadora de dividendos, muito acima do patamar do CDI, no patamar atual do CDI. Então, acho que faz sentido para quem gosta de dividendo na carteira ter uma exposição hoje à Vale do Rio Doce. Né? Muito bom, Alexandre. Queria agradecer. Eu acho que essa visão da gestão com relação a uma empresa, né, esses insights que você traz, que você trouxe para a gente nessa live, foram agregadores, além de trazer toda a carteira do fundo, o que vocês estão pensando, imaginando. Esse dividendo realmente é bem atrativo, o pessoal está animado, né? Tem que ter atenção na questão das barragens, mas eu acho interessante a visão de um gestor profissional sobre o case. Eu, particularmente, que invisto muito em fundos, eu dou muito valor a esse tipo de opinião. Então, eu queria agradecer essa live curta aqui para a gente falar sobre um pouco do fundo, panorama, sobre a empresa que pode pagar dividendos aí bem gordos em 2021. Alexandre, agradecer mais uma vez a sua presença. O pessoal que puder se inscrever no canal aí, compartilhar esse vídeo, a gente fica muito grato com a presença de vocês. Valeu, até mais. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo.